Uma boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, da cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande estarmos participando virtualmente, mas eu posso dizer a vocês, sem sombra de dúvida, que eu me estava ali, vendo as nossas irmãs dando os recados. Eu me senti sentado ali na primeira fila. Que maravilha que é esta casa de oração e trabalho, e que a tecnologia nos permite estarmos interagindo, mesmo à distância, nessas oportunidades que a espiritualidade nos concede. O meu nome é Aloysio Sônego, eu falo aqui da cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo. E eu gostaria de abraçar a todos os companheiros queridos desta casa de oração e de trabalho, que eu tive a oportunidade de conhecer por meio do querido Marcelo, e depois do Valdo também, que esteve aí conosco, mas é uma alegria muito grande estarmos aqui conversando com os irmãos. Numa data que eu digo muito especial, dia 3 de outubro, data do nascimento do codificador da doutrina espírita. E olha que coisa interessante, olhando daqui eu vi que no painel grande da casa tem a mensagem ímpar de Kardec, que está inclusive gravada no seu túmulo no cemitério Père Lachaise, em Paris, que é nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Que magnífico, né? Que magnífico. Por isso que eu me disse a vocês que eu estava me sentindo aí presencialmente, sentado na primeira fila, acompanhando como a tecnologia nos permite isso e a gente consegue nos estar ligados em pensamento e em coração. Eu agradeço uma vez mais ao gentil convite da casa pela oportunidade de estarmos trazendo algumas reflexões para a noite de hoje. Queridos amigos, o tema que nós propusemos para discutir é um tema que eu considero muito oportuno. E é uma pergunta que eu considero que a gente deva fazer a cada dia para cada um de nós. Estamos vivendo ou simplesmente existindo? Jerônimo Mendonça, um querido amigo conhecido como Gigante Deitado, nascido no interior mineiro de Ituiutaba, que percorria o Brasil inteiro levando as suas palavras, as palestras de conforto, de consolo, dizia numa das suas palestras que a vida é a maior dádiva do Criador. E concluía, você não acha? E essa pergunta que Jerônimo nos faz me trouxe a reflexão deste tema da noite. Nós já paramos para pensar como está a nossa vida? No que estamos fazendo dela? Como temos construído os nossos dias, semanas, meses e anos? Hoje pela manhã, na nossa casa espírita, um companheiro trouxe uma palestra que eu acho um tema também muito oportuno. Como se Jesus perguntasse: o que fizestes dos filhos confiados à vossa guarda? Um tema muito oportuno, sobretudo no mês de outubro, onde se comemora o Dia da Criança. E nessa reflexão desta palestra, me trouxe um adendo a este comentário desse nosso amigo, sobretudo para conversarmos. E se Jesus perguntasse para nós: o que fizestes do ano de 2020 e 2021? Nós certamente diríamos ao mestre: mas mestre, estávamos vivendo numa pandemia? Como o senhor queria que nós fizéssemos qualquer coisa? E o mestre fala assim: sim, meu filho, certamente estão ainda vivendo uma pandemia, mas eu lhe pergunto, qual a transformação íntima? Qual o processo que você passou? Que transformação você se propôs para que esteja um pouco melhor para passar por esse processo? Eu falo assim que muitos de nós vamos levando uma vida simplesmente por levar. Não vamos fazendo uma análise, não vamos vivendo assim com uma profundidade, fazendo uma reflexão. E eu lembro até de uma música que um compositor brasileiro que fala com muita propriedade, assim, que ele fala assim: deixa a vida me levar, vida leva eu.
Mas será que nós, na condição de espíritas, devemos tomar como meta, como hino, a mensagem desta música, desta melodia? É claro que não, irmãos, é claro que não. Nós não estamos aqui numa colônia de férias para ficar assim, deitado numa rede, tomando água de coco, relaxando. Embora esses momentos fazem parte do nosso processo, sim, porque a vida também não é só trabalho, precisamos do descanso, do refazimento do nosso corpo. Mas vejam, é tão importante que a gente analise, e a nossa doutrina espírita, ela traz o conceito da filosofia, quando ela nos faz o questionamento de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos depois da morte do nosso corpo físico. E é tão importante que a gente faça essas reflexões, que a gente não vá vivendo dia após dia sem sentido, vivendo um dia de cada vez, sem parar, sem refletir, sem analisar. Eu me recordo agora, neste exato momento, da questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec, com muita propriedade, indaga a equipe do Espírito de Verdade. Qual o meio mais prático e eficaz para o homem transformar-se, progredir a cada dia? E a resposta magistral veio de uma forma ímpar. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Referindo-se, obviamente, ao nosso querido Sócrates. E, no entanto, não satisfeito com uma resposta tão simples, Kardec indaga novamente: mas como conhecer a mim mesmo? E aí Santo Agostinho, numa resposta ímpar e magistral, nos dá aquele esclarecimento fantástico. Fazei como eu fazia quando estava encarnado na Terra. Ao final do meu dia, eu passava o meu dia limpo. Procurava analisar todas as coisas que eu fiz na minha jornada. Quais coisas foram boas e quais coisas não foram tão boas. Como eu tratei o meu irmão. Se porventura eu tive um pouco de paciência em repetir 3, 4, 5 vezes a mesma pergunta que me feita, ou eu já estourei na primeira resposta? Qual foi o meu comportamento nas atitudes deste meu dia? E muitos de nós, irmãos, infelizmente, vamos vivendo dia após outro sem fazermos uma reflexão. Agora, esta resposta de Santo Agostinho é fantástica porque ela nos coloca numa autoanálise, numa autorreflexão sobre nós mesmos. E aí qual que é o grande segredo disso tudo? É fazermos a diferença no dia seguinte. Porque de nada adianta eu passar o meu dia limpo no final, chegar à noite e falar: olha, eu errei nisso, eu poderia melhorar naquilo outro, mas neste ponto eu fui muito bem, que bom para mim, parabéns, eu consegui já ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de tolerância. E que bom quando a gente consegue progredir. E qual que é a nossa meta no dia seguinte? Procurar, naqueles fatores positivos, ampliar, termos mais uma dose de paciência, de tolerância, cuidarmos da nossa língua para não utilizá-la de forma maledicente, cuidarmos dos nossos olhos para não ver as coisas que acontecem com um olhar crítico, com um olhar de desdém, com um olhar que você está fazendo um julgamento de alguma situação. Cuidar dos nossos ouvidos para que a gente não ouça coisas desnecessárias, que a gente coloque um filtro. E eu costumo sempre dizer nos nossos bate-papos que fazemos, que nós devemos colocar não somente a máscara na nossa boca e o nariz, mas também nos nossos ouvidos, para que a gente consiga não deixar qualquer coisa nos importunar. Vamos filtrar aquilo que nós estamos vendo, vamos filtrar aquilo que estamos ouvindo e vamos usar o discernimento quando vamos falar. E é tão importante usar essas referências. Eu trouxe uma poesia do nosso querido Mário Quintana, uma poesia que ela é fantástica e nos traz reflexões muito oportunas sobre esse tema que nós trouxemos para a noite de hoje.
A poesia de Mário Quintana intitula-se O Tempo. E Mário Quintana vai dizer para nós: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor de nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me fosse dado um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Uma poesia magistral do nosso querido Mário Quintana, saudoso Mário Quintana, que parece que escreveu inspirado esta poesia. Poderíamos dizer até que ele escreveu inspirado pela espiritualidade superior para essas reflexões tão oportunas, irmãos. E a vida, como ele diz, é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Então, nós que somos espíritas, qual que é o dever que nós trouxemos para fazer em casa aqui, encarnados? Fizemos a nossa programação espiritual enquanto estávamos na erraticidade ou no mundo espiritual. Chegamos lá, né, cônscios das nossas responsabilidades, das coisas que tínhamos que fazer. Chegamos juntamente com o nosso protetor querido, o nosso anjo guardião e o encarregado do departamento de reencarnação. E chegamos lá, falamos assim: nós queremos agora fazer o acerto das nossas provas, porque tomamos consciência e dessas provas aqui eu quero realizar 10 provas. Essas 10 provas que eu quero trazer, esse dever que eu quero trazer para fazer em casa. Quando o nosso protetor querido, juntamente com o encarregado do departamento de reencarnação, olha a nossa lista, um olha para o outro, um sorriso muito maroto, fala assim: vamos cortar um pouquinho, né? Mas como assim? Eu tenho plena ciência que eu vou conseguir dar conta. Analisei, estudei, refleti. Foi para isso que eu passei esse tempo na espiritualidade. E aí os responsáveis pelo nosso projeto reencarnatório falam assim: vamos, esse daqui nós vamos cortar, esse daqui também, esse daqui é muito difícil, por mais que ele queira, é muito difícil. Vamos deixar apenas 3? Não, mas é muito pouco. Irmão, por gentileza, aceite o nosso conselho. E aí a gente veio meio contrariado. Eu queria já resolver 10 das minhas tendências espirituais e, no entanto, me deram apenas 3. E, no entanto, o que vai acontecer? Quando a gente vem para cá, a gente esquece das nossas programações e malemar, né, como a gente costuma dizer aqui no interior do estado de São Paulo, malemar, a gente consegue, quando muito, dar conta de uma. E olhe lá, muito capenga ainda que a gente possa dizer. Então, essa é o dever que nós trouxemos para fazer em casa, como o Mário Quintana coloca, é muito próprio, né? Nós viemos para fazer nosso trabalho. E quando a gente vem aqui, a gente reclama. E muitos irmãos ainda falam assim: eu não pedi para nascer. Mal sabe que ele implorou para nascer. Mal sabe que a oportunidade que nos é concedida pela espiritualidade maior é ímpar, gente, é fundamental. Porque nós temos que valorizar a nossa jornada. Temos que valorizar a cada dia, a cada momento. Porque a fila do plano espiritual de lá para cá é muito grande. Apenas 1/3 da humanidade terrena está encarnada, 2/3 estão no plano espiritual. Então não pensemos nós que quando a gente partir para o plano espiritual, a gente vai dar um jeitinho de furar a fila e vão voltar logo. Não. Então aproveitemos a oportunidade. Essa oportunidade fantástica que se chama vida, que se chama reencarnação, onde nós podemos acertar as nossas arestas, acertar as nossas pendências e vamos indo devagarinho, mas progredindo sempre, como diz o lema do nosso querido Allan Kardec: progredir sempre, tal é a lei. E o Mário Quintana coloca para nós assim: quando se vê, já são 6 horas. Então, né, irmãos? Que hora que começa a nossa palestra? Às 6 horas.
Quando nós mal demos conta, já estávamos na hora da nossa palestra. Quando se vê, ele fala que já é sexta-feira, a gente vai passando um dia após outro, quando você vê, já terminou a semana. Ele conclui, quando se vê, já é Natal, e quando se vê, já terminou o ano. Não parece que o tempo voou? Sobretudo, se a gente fizer uma análise, eu estava conversando com um amigo outro dia, que ele me disse assim, sabe, Aloísio, eu estava analisando e que esse ano e meio, praticamente quase 2 anos, que nós estamos nesse processo de isolamento social decorrente da pandemia, parece que todos nós entramos num túnel e vamos sair, encontrar um outro mundo quando tudo isso passar. Mas não é apenas encontrarmos um outro mundo, nós também vamos estar diferente. Agora eu pergunto a cada um de nós, inclusive a mim, obviamente, porque a gente sempre diz que quando a gente fala, o primeiro interessado daquilo que falamos somos nós mesmos, que o nosso ouvido está mais próximo. E aí eu faço essa pergunta para todos nós. Como é que nós vamos sair do lado de lá? Não do plano espiritual, quando tudo isso terminar. Porque vai passar, irmãos, tenhamos certeza absoluta. O Chico mesmo, uma certa vez, passava por uma dificuldade marcante. E ele rogou ao Emmanuel que levasse um pedido à nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, mãe do nosso Mestre Jesus, que perguntasse a ele sobre aquele problema. E a resposta da nossa Mãe Santíssima, Emmanuel, passando para transmitir ao Chico. Chico, Maria de Nazaré mandou o seguinte recado. E o Chico foi todo rapidinho pegar um papel para anotar. Isso também passa. Ou seja, tudo passa. Então, essas nossas dores, essas dificuldades certamente vão passar. Mas é importante que a gente procure se transformar. Porque não estamos passando por esse processo desta pandemia, desse isolamento, que está ceifando tantas e tantas vítimas, por acaso. Por acaso, não existe um acaso, irmãos. Eu estava até fazendo uma reflexão outro dia, sobretudo sobre essa questão, que sabemos que o planeta Terra está num processo de regeneração, né? De transformação para se transformar num planeta de regeneração, e é que a regeneração não vai ocorrer da noite para o dia, no estalar de dedos, num passe de mágicas. Não é assim que funciona. É um processo lento, gradual e progressivo. Progressivo, de forma que a cada dia nós vamos melhorando a quantidade da nossa intimidade própria. A nossa reforma íntima é um processo lento, progressivo, gradual. Nós não vamos nos transformar, como muitas pessoas falam, fulano desencarnou. E normalmente na época do desencarne, na hora ali do desencarne, lembra sempre das boas obras, das boas ações. Era uma pessoa boa. Por mais que ela seja boa, ela não se transforma em santo. Não vai se transformar em espírito evoluído, habitante das esferas luminares. Tem todo um processo. Então, esta pandemia trouxe para nós reflexões oportunas, para que a gente possa fazer esta análise. E nesta reflexão que eu estava fazendo outro dia, eu pensei, por que será que nós estamos passando por isso? Pode ser, irmãos, não posso afirmar com certeza, mas é uma desconfiança, isso é minha já, tá, irmãos? Não é nenhuma revelação espiritual. Eu penso comigo mesmo que, muito certamente, e o mundo já teve várias e diversas pandemias, né? Nós vamos lembrar da última, que foi a gripe espanhola, a peste bubônica, a peste negra, e tantas outras que passou a humanidade. Pode ser, irmãos, que nós sucumbimos a esta prova de passarmos pela pandemia em outras que tiveram nas outras encarnações. Para isso que estamos passando por ela. Não existe o acaso. Deus não joga dados com a gente, fala, não, vou escolher um grupo de pessoas aqui só para passar por essa dificuldade. Vou escolher um outro grupo de pessoas só para ter sofrimentos. Outros eu vou privilegiá-los, eu vou dar tudo de bom e tudo melhor. Nós sabemos que Deus é soberanamente bom, justo, e não cria privilégios para quem quer que seja. Muitos de nós podemos falar, não, mas o mundo é injusto.
E eu lembro que o Haroldo Dutra Dias comenta com muita propriedade uma frase que ele diz assim, que no mundo existe muita injustiça, porém nenhum injustiçado. Então, não vamos ficar nos achando a última vítima, né? A vítima, aquela pessoa que veio para sofrer. Nós temos um processo evolutivo para passar. Nós temos um processo para caminhar. E é importante que a gente faça essa reflexão. Então, quando a gente fala assim, voltando ao tema da nossa palestra, estamos vivendo ou simplesmente existindo? Muitos irmãos, infelizmente, estão só existindo. Não vivem, não se aprofundam, não se analisam. E o Mário Quintana vem com muita propriedade dizendo assim para nós, né? Quando se vê, perdemos o amor de nossa vida. Quando se vê, já se passaram 50 anos e agora é tarde demais para ser reprovado. Bom, se nós pensarmos apenas em uma única vida, certamente nós vamos ser reprovados em diversas e diversas provas. Porque estamos passando por provas e expiações, uma vez que habitamos um planeta de provas e expiações. Então é natural que essas provas e expiações venham para nós. Certo? Então, é tarde demais para ser reprovado. Então, pode ser em uma encarnação. Porém, considerando que a vida é única e que vivemos, encarnamos e desencarnamos por tantas e tantas vezes, o que ele vai dizer na sequência é muito oportuno para nós espíritas. Se me fosse dado mais um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, não é dado apenas mais um dia, uma outra oportunidade, porque nós temos a eternidade inteira para crescermos, progredirmos e evoluirmos. Como é bom saber da infinidade de vidas que teremos. Então nós vamos ter sempre mais um dia, mais uma outra oportunidade. Mas vejam, irmãos, nós não precisamos esperar partir para o plano espiritual para termos uma outra encarnação. O Chico mesmo dizia assim, que nenhum de nós pode voltar atrás e construir um passado diferente. Mas qualquer um de nós pode, de hoje em diante, construir um futuro diferente, um novo dia, um novo futuro, um novo amanhecer. Então é importante que a gente saiba que tudo que já passou, que tudo que já aconteceu em nossas vidas, alegrias, tristezas, mágoas, ressentimentos, aquelas coisas que estão lá no passado, não voltam mais. Não tem como resolver. A gente não consegue apagar. Não conseguimos apagar. Mas nós conseguimos sim, recebemos a cada dia uma página em branco deste livro chamado Vida. E nesta página em branco, a cada dia me dá a oportunidade de escrever uma página nova, um futuro diferente. E aquelas lições do passado, elas têm que ter um significado, não como mágoa, não como ressentimento, não como revolta, mas um ressignificado. Eu costumo sempre dizer que a mágoa é uma má água que nós estamos bebendo. E ninguém gosta de beber uma água putreficada, uma água estragada. Nós queremos beber a água pura, a água do Evangelho de Jesus. E também, quando a gente fala assim, que o ressentimento, o que é o ressentimento? Ressentir, sentir novamente alguma coisa do passado. Como se, por exemplo, um determinado dia, vamos colocar uma data aqui, por exemplo, no dia 20 de setembro de 2015. 20 de setembro de 2015, tal pessoa lhe deu um pisão no pé. Intencional ou sem querer, não importa, mas aquele pisão te tocou profundamente. Você ficou com uma dor incrível, mexeu profundo com o seu brio, com o seu orgulho. E eu falo para vocês, irmãos, e para nós todos, inclusive, porque a gente tem que se incluir nesses processos, porque às vezes não lembramos de um jeito, mas só lembramos de outro.
Como se naquele dia 20 de setembro de 2015, alguém nos pisou o pé. E o ressentimento significa que desde aquele dia, todo santo dia, eu lembrasse daquele fato e pedisse para que alguém, aquela mesma pessoa, ficasse pisando no meu pé a cada dia para que eu sentisse a mesma dor com a mesma intensidade. Então, irmão, precisamos tentar ressignificar, fazer a ressignificação daquele momento que aquele irmão que talvez nos pisou no pé, primeiro, que ele poderia ter pisado sem querer, e segundo, ainda que ele não tivesse feito isso, que ele não fez, vamos supor, de propósito, temos que entender que aquele irmão estava num estágio evolutivo diferente, estava no processo de aprendizagem, ele não era, assim, totalmente mal. Ele poderia não ser tão bom ainda quanto hoje ele já é. E a gente tem que modificar, tem que buscar perdoar, tentar entender o momento, porque perdoar a ofensa recebida é nos libertar de um peso desnecessário. Jesus falou sim para nós: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. E quando estávamos analisando esta mensagem do Evangelho, uma amiga nossa, certa vez, trouxe uma reflexão que eu achei muito oportuna. Ela falou assim: olha, neste momento, nesta passagem, Jesus não quis dizer a nós que ele estava retirando as nossas provas e as nossas expiações, mas que a gente procurasse pelo nosso Mestre Jesus, que ele nos aliviaria dos pesos extras que estaríamos colocando em nossas costas, como uma mágoa, um ressentimento, uma dor, um sofrimento desnecessário que muitas vezes, pelos nossos melindres, pelo nosso egocentrismo, pelo nosso orgulho ferido, a gente se sente preterido, a gente se sente injustiçado. Então Jesus nos convida nesta passagem do Evangelho para que a gente se liberte, para que a gente se solte desses pesos que só nos prendem ao chão. Como que nós vamos querer estarmos melhor a cada dia se a gente fica preso àqueles erros, aqueles sentimentos? E estar preso no passado, irmãos, eu costumo dizer, tive uma história muito interessante em relação a isso. Vamos pensar que no dia 20 de setembro de 2015, naquele fato marcante, o que aconteceu? Nós colocamos uma estaca de ferro, marcando muito forte para nós aquele acontecimento. Não vou, mas ficou marcado, né? Se a gente pega uma estaca de ferro para deixar bem firme naquele momento, né? Está lá marcado, 20 de setembro de 2015. Só que acontece, a gente prende nessa estaca no chão, colocamos um elástico em volta dela e colocamos a outra parte na nossa cintura. Então, toda vez que nós tentamos caminhar, né, nós vamos tendo dificuldade. Por quê? O elástico está nos prendendo. O elástico está nos prendendo e por mais que a gente puxe, aquilo vai nos prendendo, vai nos prendendo, vai nos prendendo. Por mais que a gente caminhe, vai chegar no momento que o elástico vai nos puxar de volta àquele momento da estaca. E aí, qual que é a recomendação, irmãos? Porque toda vez nós vamos lá para frente e aquele acontecimento nos traz de volta. Para se eu quiser me libertar, eu tenho que utilizar uma tesoura mágica chamada Evangelho, onde está lá perdoar as ofensas, como Jesus nos ensinou na mensagem do Pão Nosso. E para usar esta tesoura mágica do Evangelho, para que eu consiga cortar aquele elástico que me prendia lá no passado, então o que vai acontecer? Naquele momento que eu estou, né, esticando, quando eu corto aquele elástico, literalmente eu sou impulsionado para longe. Eu consigo evoluir, eu consigo progredir, eu consigo crescer. Então, irmãos, um momento importantíssimo de nos libertarmos dessas amarras que nos prendem ao passado. Outras coisas também que nos impedem de progredir, que a gente vai vivendo por viver, é quando a ansiedade chega.
E a ansiedade é um outro momento muito difícil, porque as pessoas ficam tão ansiosas com o futuro, preocupadas com situações que podem nem acontecer. Muitos de nós não temos a fé suficiente. Pedimos a Deus que Ele nos oriente, que seja feita a vossa vontade, só que a gente quer que seja feita a nossa vontade. Que seja feita a nossa vontade, não a vontade do nosso Pai. Mas o nosso Pai sabe o que é melhor para nós. Só que nós estamos hoje, não estamos vivendo o momento presente. Ou a gente está, como eu estava dizendo, preso a acontecimentos nefastos do passado, ou ansiosos por acontecimentos de um futuro distante que pode ou não acontecer. Então, a nossa cabeça não está no aqui e agora. O nosso momento de vida não está aqui. Então, a ansiedade nos traz um sofrimento desnecessário. Um sofrimento desnecessário, e a gente não aprende a viver, não aprende a estar no aqui e agora, vivendo a cada dia, de acordo com as suas dificuldades. Jesus falou para nós o quê? A cada dia bastam as suas preocupações. E a gente se preocupa com tamanha proporção e sofremos desesperadamente, ficamos noites sem dormir, desesperados. Jesus fala, homens de pouca fé. E nós dizemos que somos espíritas, somos cristãos, e falamos que temos fé, mas na hora do testemunho, na hora de colocar em prática, a gente vacila. A gente vacila. Então é importante, irmãos, é importante que a gente procure mudar o foco. Ter fé em Deus, ter fé no nosso Mestre Jesus é ter a certeza plena e absoluta, é ficar de olhos fechados. E muitas vezes, eu lembro até de uma amiga nossa, que fala assim, que quando o seu problema está muito grande, está difícil demais para você superar, você não está conseguindo mais carregar aquele teu peso, ele está pesado demais. Ela fala assim, sabe o que eu faço, Aloísio? Eu me imagino que a minha vida é um carro. E eu chego para Jesus e falo, olha, mestre, até agora eu conduzi o meu carro sozinho. Daqui para frente, está aqui a chave do meu carro, que é a minha vida. E ela fala, vá para o banco de trás e fique quietinho, tá? Fica olhando a paisagem, não fica querendo dar palpite. Você entrega a chave para Jesus falando, mestre, mas o senhor está indo muito devagar, assim a gente não vai chegar. Mestre, se o senhor está indo muito depressa, por que o senhor virou à direita? O senhor tem que virar à esquerda. E aí vai falando uma coisa, querendo dar palpite de como o nosso mestre tem que conduzir a nossa vida. E não é assim. Se você confia no seu mestre, no nosso mestre Jesus, entregue a tua vida a ele. E tenha fé, que com certeza ele vai te conduzir pelo melhor caminho, na melhor velocidade possível. Isso sem sombra de dúvida. É o melhor motorista. E nós podemos não só ficar olhando a paisagem, mas podemos dormir, relaxar, porque ele certamente vai nos conduzir para o melhor lugar. Porque ele falou, das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. E nós somos essas ovelhas que ele vai nos levar ao aprisco de luz. Por isso que é importante, irmãos, prestarmos atenção, não andarmos distraídos, fazer de conta que está tudo bem. Não, temos que estar atento, prestar atenção a cada dia. E a pergunta 459 do Livro dos Espíritos é uma pergunta que eu gosto muito, irmão. Sabe por quê? É fácil de guardar. Quem gosta de equação matemática sabe. 4 com 5 dá 9. Então, a 459, Kardec formulou a seguinte pergunta à equipe do Espírito de Verdade. Interferem os espíritos em nossas vidas? E qual foi a resposta? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário podemos dizer que são eles que vos dirigem. Então, irmãos, vejamos qual responsabilidade que temos para não andarmos distraídos, para não andarmos com a cabeça no mundo da lua, deixando a vida te levar. Não, precisamos estar atentos. Por quê? Se os espíritos interferem em nossas vidas, muito mais do que podemos imaginar, então vejam como é importante
que a gente saiba prestar atenção. Muitos dos pensamentos que chegam até nós podem ser, não sejam dos nossos pensamentos, pode ser uma intuição espiritual, mas para isso é importante que eu faça sintonia com os bons amigos. É como uma questão de uma sintonia, de uma estação de rádio. Várias estações de rádio e de televisão estão transmitindo pelo ar. Mas nós aqui estamos ouvindo a nossa fala aqui neste momento, nesta palestra espírita. Então nós estamos sintonizados com a energia do bem. Agora, tem muitos irmãos que estão ouvindo uma música inapropriada, uma reportagem que só transmitindo notícias desagradáveis. É uma questão de escolha, é uma questão de sintonia. E nós costumamos dizer uma frase que é muito comum no nosso meio encarnado, né? Dize-me com quem andas e direi quem és. E no mundo espírita nós temos uma frase parecida, guardada a mesma proporção, mas de uma forma um pouquinho diferente, que é o seguinte: dize-me o que pensas, o que fala e o que fazes, que eu direi quem te acompanha. Então, se nós quisermos ter a companhia de bons amigos espirituais, termos boas intuições, é importante que nós vigiemos, sobretudo, os nossos pensamentos, que é lá que começam a origem de todo bem ou todo mal. Vigiar os nossos pensamentos é fundamental. Colocarmos, muitas vezes, um freio nos nossos pensamentos. E, às vezes, naquele dia, não estamos fazendo nada, surge um pensamento que não é muito bom. E um primo meu costuma dizer assim: sabe, Aloísio, que quando eu estou assim em casa, assim, de repente surge um pensamento que não é muito bom, eu imagino como se fosse uma página do livro, virando e fala assim, que vem o próximo, como se ele estivesse virando uma página de um livro. E aí, de repente, vem um pensamento talvez na mesma sintonia, ele que vem o próximo, e que vem o próximo, vai virando mentalmente uma página de um livro, até que vem um bom pensamento. Então, vigiar o nosso pensamento é o primeiro local que nós devemos exercitar os freios. O freio da nossa mente. E depois do pensamento, onde que vem o outro freio? As emoções. As nossas emoções, muitas vezes, nos entregam, porque às vezes uma pessoa te falou uma coisa e você já ficou enrubescido, ficou vermelho, está pronto para falar alguma coisa, mas a pessoa percebeu pelo teu olhar, pela tua expressão corporal, que você não gostou daquilo. Então nós temos que aprender a controlar as nossas emoções. As nossas emoções nos traem costumeiramente. Então vigiarmos os pensamentos, vigiarmos as nossas emoções. E a partir daí, passou pelo pensamento, passou pela emoção, onde vai? Na fala. E se a gente não prestar atenção, não colocar o freio na nossa fala, aí não volta mais. Ah, não era isso que eu quis dizer, não foi bem isso. E a gente fala tanto da palavra falada, como, sobretudo, a escrita. Porque a escrita, muitas vezes, não dá a mesma significação, a mesma entonação, e a pessoa pode tirar conclusões das mais diversas. Então, vigiar a nossa fala ela é fundamental. Eu costumo dizer que falar depois que nós falamos é como nós subirmos no alto de um monte, aquela ventania, abrirmos um saco de penas e soltarmos ao vento. E depois, se não era verdade aquilo que a gente pensou, se propagamos alguma situação diferente, que não era tão oportuna, é como tentar recolher cada pena do que falamos naquele terreno que a gente soltou naquela ventania. Mas muito difícil. Aliás, eu aprendi 4 coisas, eram 3 coisas, eu aprendi a 4ª, com um amigo nosso, aí do Rio de Janeiro, o Ari, comentou com a gente essa outra 4ª questão. Eram 3, que eu falo, agora são 4 coisas que depois não voltam mais. A palavra proferida, a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra proferida. Nessa sequência, a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra proferida.
E o nosso irmão Ari trouxe uma outra frase que eu achei muito importante. A pasta do tubo, a pasta do tubo, né? Que depois que você apertou para fora não tem como voltar. Né? Então, eu achei interessante também esse outro exemplo. Mas a gente lembrarmos, né? Se não conseguirmos, né, frear os nossos pensamentos, frearmos as nossas emoções, vamos tentar frear a nossa fala. Frear a nossa fala é fundamental, porque depois que a gente falou, não tem mais volta. E a pior coisa, né? Se a gente não conseguir passar por três estágios, a gente vai para as ações. Aí as ações, muitas vezes, acabam indo para as vias de fato, e aí já fica difícil. Aí a gente se compromete sobremaneira. A gente tem que prestar muito atenção no nosso dia, prestar atenção na nossa vida, o que estamos fazendo aqui. Não viemos a encarnar apenas para quê? Para comer, trabalhar, procriar, adquirir bens materiais que vão ficar aí. Nós viemos aqui para progredir, para crescer, para evoluir, nem que seja 1 milímetro que seja por dia. Mas costumo até dizer uma frase que eu acho muito interessante: se a gente tiver que cair, que caiamos de frente, né? Não vamos cair de costas, vamos cair para frente. Porque se a gente não consegue, pelo menos, progredir, certamente a gente não regride. Certamente não regride, porque todo conhecimento fica. E eu lembro dessa questão muito importante, que muitos irmãos se apegam demais aos bens materiais. Mas é claro, né, Aloysio? Nós estamos encarnados, vivemos no mundo material. Nós somos, na verdade, um espírito imortal habitando momentaneamente um corpo. Um corpo que nos foi emprestado por Deus, que temos a responsabilidade de cuidar dele, de cuidar muito bem dele. Cuidar porque esse organismo, que nos foi emprestado pela espiritualidade, para que a gente possa desenvolver-nos e aperfeiçoarmos. Mas vamos lembrar que até esse corpo que foi nos emprestado, ele vai ficar aqui. Nós não vamos levar absolutamente nada. Nada daquilo que temos. Nada daquilo que temos, só aquilo que somos. E quais são as grandes asas que vão nos transformar, nos vão elevar até a espiritualidade superior? Senão a asa do conhecimento e a asa do amor. Então o conhecimento fica, irmãos. Tudo aquilo que a gente aprendermos, tudo aquilo que a gente tiver oportunidade, seja do ponto de vista material, como também do ponto de vista espiritual, é fundamental que a gente coloque em prática esses ensinamentos. O conhecimento fica, assim como também o que vai contar na nossa chegada no mundo espiritual são as nossas boas ações. As nossas ações que fizermos em benefício dos nossos semelhantes e de nós mesmos. Porque é importante lembrarmos também, Jesus falou, ama teu próximo como a ti mesmo. Então precisamos aprender a nos amar. Precisamos parar de nos boicotar. Porque muitos de nós, irmãos, ainda infelizmente, a gente se boicota. A gente tem, eu costumo dizer, que nós temos o melhor incentivador e o pior incentivador de nossas vidas. Está na frente daquela que a gente se olha no espelho. Então, lá, esta pessoa que somos nós mesmos, somos os responsáveis pelo nosso progresso ou pela nossa queda espiritual. Que a gente possa, irmãos, procurar crescer a cada dia, lembrarmos com muita propriedade dessas lições do Evangelho, porque o Evangelho é a boa nova que Jesus trouxe para nós, irmãos, mas não é um livro para ficar parado lá, na estante. O livro, o Evangelho tem que ser vivido, né? São Francisco de Assis dizia assim o quê? Pregai o Evangelho a todas as criaturas, se necessário, usai as palavras. Então vejam, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. De nada adianta, né, a gente falar assim, eu conheço toda a codificação de Allan Kardec, desde as revistas espíritas, eu sei exatamente a revista espírita de 1800 e tarará, a página tal diz isso,
a pergunta tal do Livro dos Espíritos diz isso, o Evangelho, o céu e o inferno. Posso conhecer todas as obras básicas, falando em homenagem ao codificador que se aniversaria hoje. Mas, o que adianta eu saber de cor e salteado tudo isso se eu não vivo um item, uma mensagem, uma palavra do Evangelho, uma palavra da mensagem do Cristo? Estas mensagens vieram para nos transformar. Não adianta nada. Fala assim, olha, eu assisti tantas palestras, eu fiz tantas palestras. Ah, que bom, mas o que isso te transformou? Qual a transformação das palestras que você fez? Porque eu costumo dizer o seguinte, viu, irmãos? Estar aqui falando para vocês, tecnicamente é muito fácil. Sabem por quê? A gente brinca assim, precisa um pouquinho de cara de pau, né? Para ficar falando em público. Principalmente assim, na virtual, fica um pouco mais difícil, né? Porque parece que a gente está falando sozinho. A gente, um pouquinho de cara de pau, conhecimento, né? Sobretudo conhecimento, e vivência daquilo que você fala. Vivência daquilo que você fala. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Certa vez eu fui fazer uma palestra presencial numa casa espírita aqui de Araraquara, e eu comecei a falar de um tema e que eu não tinha vivência nenhuma desse tema. Então parecia, sabe aqueles desenhos que as pessoas estão falando e as palavras estão se movimentando assim na frente, né? O que ia acontecendo? Parecia que as minhas palavras não atingiam as pessoas. Elas, né, começassem a cair da minha boca ali. Não reverberavam. Eu não estava sentindo, eu não estava vivendo, eu não vivia aquilo que eu falava. Então a minha palavra parecia vazia, fria, sem sentido, sem significado. Então viver o Evangelho, colocar o Evangelho em prática, no dia a dia. Pode ser difícil? Sim, certamente. Realmente é o momento de buscarmos a nossa transformação espiritual. Sobretudo nesses momentos, nessas dificuldades que estamos passando, fundamental que a gente procure, daqui para frente, nos tornarmos um pouco melhor a cada dia. Amigos queridos, como eu estava dizendo, a gente já estava finalizando. Eu agradeço imensamente, de coração, e sintam todos abraçados por nós aqui da nossa cidade, sintam todos muito abraçados. E eu costumo sempre dizer, né, nas nossas reflexões que nós fazemos pelo nosso perfil do Instagram, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e gratidão a todos. E neste momento, irmãos, eu gostaria de convidar a todos para que uníssemos em pensamento, em coração, mentalizando junto a nós a figura do nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre, o nosso irmão maior que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos abençoando. E a Ele vamos dizer, Mestre querido, abençoe a cada um de nós que está aqui neste momento, nesta palestra, aqueles que vão assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos entes queridos. Abençoe o trabalho desta casa de oração e todos os seus trabalhadores, todos os seus frequentadores. Proteja-nos, Mestre, nos dê luz, discernimento, para que a gente possa seguir em frente, caminhando nos seus passos, usando a sandália da humildade para seguirmos em frente na jornada que nos ensinaste. Mestre querido, somos gratos de coração pela oportunidade deste singelo trabalho que resulta, na maioria das vezes, em benefício de nós mesmos. Abençoe aos velhinhos dos asilos, aos órfãos, aos presidiários, aos sem-teto, aos nossos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar a esses corações queridos. Rogamos por todos nós, pela nossa humanidade, e que abençoe também, sobretudo, o aniversariante do dia,
o nosso querido codificador Allan Kardec. Agradecidos que somos pela oportunidade, dizemos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.